Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 9. Provérbios 1, do 1 ao 9, diz o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento de bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e suas interpretações, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Vamos orar. Amado Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, nos dá entendimento sobre a tua palavra, em nome de Jesus. Nós precisamos de sabedoria para viver nesta terra, para guiar os perdidos para ti e para sermos luzeiros nesta terra, segundo a tua vontade, segundo, ó Deus, as tuas transformações em nós. Nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela oportunidade de poder te servir. E é no nome do teu Filho Jesus que nós te oramos. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós vemos Provérbios, de autoria de Salomão. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios, dos quais alguns estão relatados no livro de Provérbios, do provérbio 1, capítulo 1 ao 31. Nós temos várias citações sábias de Salomão. E a gente vê como é que um homem que escreveu um livro desse, de Provérbios, com tanta sabedoria, e chega no final da vida e termina como ele terminou, sendo reprovado por Deus por causa da sua união com mulheres que não eram de Israel, mulheres dos outros povos, e também, principalmente, mulheres que o levaram a adorar outros deuses. Salomão, um harém de 1.000 mulheres, e ele teve que se unir a mulheres que não tinha a fé no Deus Altíssimo, no Deus Israel. E por causa disso ele foi influenciado, e vemos isso no capítulo 11 de 1 Reis, do 1 ao 8, vemos o início, essa desgraça de Salomão. E vemos no livro de Eclesiastes, um livro de um homem, no final da sua vida, dizendo assim: olha, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Construí muitas coisas, mas tudo era vaidade e aflição de espírito. E ele na linha Eclesiastes, ele também falou da muita ciência. Aquela da muita ciência é muito enfado, quando ele fala aqui que sabedoria, o temor do Senhor é sabedoria, e precisamos de sabedoria para realizar tudo isso que ele escreveu em Provérbios.
E a gente vê aí um discurso diferente, claro, que é a palavra de Deus, mostrando também em Eclesiastes, não é, a questão do que é a essência, que no final ele diz, é adorar a Deus e cumprir seus mandamentos. A essência é isso. Não adianta você pensar em construir tantas coisas com o seu braço, segundo a sua vontade, segundo os seus sonhos, segundo os seus planos, que você vai acabar cansando. Agora, adora a Deus e cumpre os mandamentos, vive uma vida segundo Ele, que você não vai cansar tanto e vai realizar grandes coisas. Talvez não como você acha, mas como Deus idealizou para você. E aí, nesse texto que nós lemos, nós iríamos falar um pouquinho rapidamente, né, que teremos ceia, sobre a sabedoria. A primeira coisa que precisamos compreender, que ter sabedoria é diferente de viver com sabedoria. Ter sabedoria é diferente de viver com sabedoria. O problema de Salomão é que ele era sábio, e ele demonstrou isso logo no início da sua caminhada, aquela disputa ali, aquele conflito entre as duas mulheres que disputavam uma criança, onde ele disse, espera aí, me dá a criança aqui, eu vou cortar o meio. A mulher, que não era a mãe, disse, pelo menos eu vou ficar com a parte do meu filho. A que era a mãe, disse, não, espera aí, eu prefiro que ela fique com a criança do que meu filho morrer. E Salomão, lógico, deu a criança à mãe, que preservava o filho em detrimento de si mesma. Então veja que situação que Salomão usou a sabedoria para resolver um conflito. E todo conflito, irmão, nenhum conflito é resolvido no braço, na força, não é? Na reivindicação da razão. O conflito é resolvido com sabedoria, de acordo com os princípios de Deus. A primeira coisa que queremos chamar a atenção é que ter sabedoria é diferente de viver com sabedoria. Salomão começou a sua vida pedindo a Deus sabedoria, e Deus deu, tanto 3.000 provérbios, o livro de Eclesiastes, escritos por ele. Porque Salomão, Deus usou ali para construir o segundo templo. Veja que coisa incrível. Templo de Davi, o Monte Sião. Então vemos ali na vida de Salomão, uma vida em que Deus ouviu, não é? Claro, em algumas demonstrações e no produto da literatura, né, de Salomão, vemos a sabedoria de Deus. Mas como é que um homem desse chega no final da sua vida e acontece o que ele aconteceu, como relata 1 Reis? Abra aí, 1 Reis, capítulo 11. Em 1 Reis, capítulo 4, vemos do 29 até ao 32, podemos parar aí, primeiramente, né, antes de chegarmos lá no 11, diz o seguinte: e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que estava na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, e filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor, e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.500. E aí fala sobre Salomão. Aí chega no final da vida de Salomão, no capítulo 11, que relata aqui o capítulo 11, 1 Reis, o verso 1 ao verso 8, diz o seguinte: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E esta se uniu a Salomão, com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas.
e suas mulheres lhes perverteram o coração, porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguirem outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai, porque Salomão andou em seguimento a Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon, e assim por diante. Veja como é que um homem que escreve 3.000 provérbios, 1.500 cânticos, e é conhecido como sábio, termina desse jeito, adorando outros deuses, se unindo a mulheres que Deus disse que não se unisse, desobedecendo a Deus e sofrendo as consequências dos seus próprios pecados. Como é que um homem sábio e conhecendo Deus Altíssimo, ele conhecia Deus pessoalmente, Deus era com ele, um homem ergue postes ídolos a tantos deuses de outros povos, e se torna um idólatra, se prostitui com outros deuses, e termina a vida desse jeito. A primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos, como eu já disse, ter sabedoria não é a mesma coisa de viver com ela. Para nós vivermos com sabedoria, o que é que precisamos fazer? Primeira coisa, Provérbios diz, voltando para Provérbios, voltem aí, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Salomão diz aí, através desse provérbio, que para nós vivermos com a sabedoria, primeiro precisamos viver em conformidade à palavra de Deus, não apenas com o conhecimento dela, mas vivermos em conformidade com esta palavra. Tem muitos cristãos que conhecem as Escrituras, não, pastor, eu já li a Bíblia muitas vezes, já tenho guardado, decorado, mas não vivem em conformidade a ela. E às vezes, quando algumas pessoas o exortam a viver em conformidade com as Escrituras, essas mesmas pessoas que dizem amar e conhecer a Deus, chamam o outro de santão e critica: tu é santão. Por quê? Porque o padrão de vida cristã bíblico, ele é um padrão alto, meu irmão. E para que nós vivamos diante dele, precisamos seguir esse padrão de Deus e não o nosso padrão. Não é criar subterfúgios para viver os nossos valores, mas é buscar desafios nas Escrituras para vivermos os valores de Deus. E não adianta a gente dizer que conhece, se não vive o que conhece, se esse conhecimento não gera uma nova vida no indivíduo. Salomão conhecia Deus, claro, tinha experiências, teve sabedoria de Deus, que escreveu provérbios e cânticos dos cânticos. Mas veja como terminou a vida desse homem. Então, quando a pessoa conhece, ela apenas tem mais responsabilidade em viver conforme diz as Escrituras. E nós precisamos ter isso muito claramente, muito conscientemente, irmãos. Precisamos entender isso com muita consciência. Não existe ficha corrida no céu, não. Eu vou ver a sua ficha corrida aqui, ver os seus feitos. Não, irmão. Deus conhece o coração do homem. A Bíblia diz, apesar da salvação ser um ato, e é um ato de Deus na vida do homem, Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim, será. Vocês estão fracos, irmão, estão com fome, é? Vamos. Aquele que perseverar até o fim será perseverança. O apóstolo Paulo diz em Filipenses: desenvolvei com temor e tremor a vossa salvação. Nós vemos que apesar da salvação ser um ato de Deus, nós temos que desenvolvê-la com temor e tremor e sabedoria.
crescer na graça e no conhecimento, crescer nas transformações produzidas por esta palavra, não colocarmos empecilhos à mudança de estilo de vida, tratarmos as situações com princípios de Deus e não com os nossos princípios, que às vezes, pessoal, quando o ser humano está diante de um conflito e aquilo ali vai de repente ser menos lucrativo para ele, ele coloca de lado a sabedoria e entra com a sua inteligência. Inteligência não é a mesma coisa que sabedoria. Você pode ser muito inteligente, mas pode ser um terror no que diz respeito à sabedoria. Primeiro, quem é muito inteligente tem a tentação de ser autossuficiente. Sofre essa tentação. E não está com o coração aberto a ouvir a sabedoria que vem da palavra de Deus, porque acha que sabe tudo e vai se enrascando na sua própria inteligência autossuficiente. Precisamos viver em conformidade. Não adianta eu saber que viver na prática da mentira e da corrupção é pecado e não assumir uma posição, uma postura de abominar isso na minha vida. Não adianta um homem saber que a impureza é pecado e ele não riscar a impureza da sua vida, nas diversas circunstâncias que ele vive de impureza. Não adianta um jovem saber que é pecado se rebelar contra pai e mãe e não viver uma vida de obediência e de respeito e de honra dos seus pais. Ah, pastor, aquela frase, como é aquela frase lá em Efésios, que o jovem tem que obedecer pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Aí todo mundo ri. Meu irmão, isso é palavra, viu? Isso acontece. A palavra, Deus não revelou, não nos deu a revelação, porque Ele não tinha mais nada o que fazer, não. Ele nos deu a revelação para que nós encontrássemos um caminho de volta. E se não for nessa trilha, não há caminho de volta. Há uma perdição eterna aguardando o ser humano que nasce em pecado e nasce corrupto em si mesmo. A igreja tem que ter uma prática de vida consciente e coerente com o que prega e com o que conhece. Não adianta eu saber que eu não posso me misturar com os idólatras, e eu não estou dizendo aqui de evangelismo, não, porque você deve se relacionar com qualquer pessoa, agora mantendo os seus princípios bíblicos sobre a sua vida, respeitando os limites até onde você pode ir, onde não. Você não pode fazer acepção de pessoas, mas não pode se misturar com a prática dessas pessoas, como Salomão fez. Na sua desobedeceu a Deus, casou com as mulheres daqueles povos todos. Na sua velhice já frágil, as mulheres convenceram a adorar os seus deuses. Porque na hora que você entra no poço, quando você quiser tirar uma pessoa de dentro do poço, estenda a mão e diga: pegue, que eu pego e lhe seguro. Agora, se ela disser: ah, não, desce aqui no poço para me pegar, eu digo: não, eu já saí daí, não vou entrar de novo desse poço fundo, não, meu filho. Ah, pastor, é porque eu amou com sabedoria. Ame mais a Deus do que o homem. A sabedoria, irmãos, nos relacionamentos, ao invés de você ser um construtor de muros entre pessoas, seja um construtor de pontes entre pessoas. Ao invés de você fale para o indivíduo, que você vai transformar a vida dele. Ao invés de você ter ações escusas, tem ações transparentes, que ao sol, à luz do sol, você possa testemunhar dela. Ter sabedoria não é a mesma coisa que viver com sabedoria. E para que nós possamos viver, temos que viver segundo a sua palavra. Segunda coisa, a sabedoria que Deus nos dá
não é um cartão carimbado para o céu, não é, viu? Porque não foi para Salomão, não. Ah, rapaz, fulaninho é muito sábio. Aleluia. Quero andar perto de um sábio. Sábio, não inteligente, sábio. Inteligente também é bonzinho, mas sábio é o melhor. Quero andar perto de um sábio, mas que sabedoria? A sabedoria de Deus ou a astúcia e sabedoria que este mundo, essa astúcia que esse mundo chama de sabedoria? Temos que, a sabedoria, mesmo sendo de Deus, não é um cartão carimbado para o céu, não, meu filho. Porque não foi para Salomão, não. Precisamos entender que o que liga a Deus e garante, logicamente, a nossa comunhão com Ele, é a nossa dependência e obediência a Ele. Precisamos viver com sabedoria. Se você sabe que você de repente tem alguma atitude, ou alguma situação, ou alguma circunstância que você prefere que ninguém saiba, porque você sabe que é errado e é pecado contra Deus, irmão, em nome de Jesus, viva com sabedoria, se arrependa, abandone o pecado, peça perdão a Deus e tenha uma vida transparente, querido. Não se acostume com o erro e com o engano. O erro e o engano, ele deve ser abominado por nós, porque é pecado. Viver com sabedoria é amar mais o irmão do que acusar o irmão. Isso é viver com sabedoria. Como é que Jesus ganhou a sua vida? Foi lhe acusando que você era um pecador? Foi? Quem foi? Jesus ganhou a sua vida? Quem foi ganho por Jesus sendo acusado que é um pecador? Levanta a mão aqui. Quem foi que foi ganho por Cristo? Ele dizendo que lhe amava. Levanta a mão aqui. Sabedoria. Primeiro ele ganhou o seu coração, para depois transformar a sua vida. Precisamos, irmãos, como cristãos, viver com sabedoria. Precisamos amar mais as pessoas do que acusá-las. Precisamos viver com sabedoria, ter uma vida moral ilibada. Precisamos viver com sabedoria, viver em conformidade com a verdade, e não apesar da verdade, ou com subterfúgios para fugir da verdade. Isso, sabedoria é viver segundo a verdade. Sabedoria é conduzir as nossas famílias segundo diz as Escrituras, com os padrões de relacionamento, padrões de fé, práticas cristãs. Isso é sabedoria. E não inventando desculpas para o comodismo, para a negligência. Isso não é sabedoria. E o Provérbios diz assim: olha, o temor do Senhor é o princípio da ciência, o princípio da sabedoria. Ele alia esse temor ao Senhor com a verdadeira sabedoria. E nós precisamos ser cristãos que não vive eternamente como nécios, como infantes da fé. Tem tantos cristãos antigos, olha, velho de conversão, mas parece um menino pequeno, não cresce nunca, não busca Deus, não tem experiência com Deus, uma vida, os pecadinhos de estimação, os chaveirinhos, fica a vida toda pendurado no bolso, não se livra disso, não entende que a Bíblia é a sua regra e o seu molde de vida, sua regra de fé e prática. Quanto chaveirinho de estimação, pecadinho pequeno, que a pessoa considera pequena, né? Pecado é pecado, mas vive eternamente ali, acariciando o seu pecado de estimação, escondendo de todo mundo. Quando vem uma bomba. Por quê? Por causa da consequência do pecado. Viver uma vida de santidade é uma vida de sabedoria. Precisamos viver, irmãos, não dizendo assim, eu sou sábio. Não, viva como sábio, e você vai evidenciar sabedoria. A sabedoria de Deus está atrelada ao temor de Deus, ao conhecimento de Deus, a uma vida de conformidade com Deus, conformidade com a verdade e sem desculpas. Ah, pastor, eu vou testar essa situação, eu sei que é pecado, mas eu vou testar. Meu irmão, você
está sendo muito infantil e muito ingênuo. Testar pecado? Teste não, meu filho. Mergulhe na verdade, mergulhe na obediência, mergulhe na santidade. Ah, pastor, porque se eu não atuar assim, eu não vou conseguir o que eu quero, não vou saber nunca o que eu quero. Com certeza, o que Deus tem para você não é por meio do pecado. Isso aí você pode ter certeza. Agora, seja obediente para ver como Deus vai chegar com a solução para a sua vida. Ah, pastor, demora muito, demora, mas é constante e permanente o resultado. Quando ele chega, ele permanece, ele dura. Não é temporal, não é rarefeito, porque tem consistência. Viver com sabedoria, irmãos, nos dá, sim, uma garantia, claro. Viver com esta sabedoria de Deus nos leva a chegar ao final da linha. Como eu falei hoje de manhã, falar feito como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Tem muitos cristãos que não conseguem falar isso. Feito Salomão, ele não falou isso. E qual é a sua expectativa de vida cristã? Como eu falei hoje de manhã também, muitos cristãos têm inaugurado e fundado a igreja do Cristo em casa. Saia disso, meu querido. Fuja disso, isso é uma cilada. Vão esfriar sua fé, esgaçar as suas fibras morais aos poucos, através de uma mídia corrompida, de relacionamentos corrompidos. Crie seus filhos dentro da igreja, seja disciplinado dentro da sua igreja e cresça com qualidade de vida. Seguir a sabedoria e seguir a instrução, irmão, não é discutir a instrução, é seguir a instrução. Seja um cristão que almeja o céu, não almeja as conquistas da terra, almeja as conquistas dos céus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E nós precisamos estar muito conscientes disso, porque tem muitas frases de efeito, muitas bravatas de muitas igrejas e muitos cristãos, mas a sabedoria fala de santidade, a sabedoria fala de obediência, a sabedoria fala de novo estilo de vida, a sabedoria fala de pontes de relacionamento, a sabedoria fala de perdão ao invés de ódio e ressentimento, a sabedoria fala de famílias sólidas cristãs que são referência nessa terra e chamam a responsabilidade para si. A sabedoria fala de uma vida de adoração a Deus sem subterfúgio para ir buscar os seus prazeres da vida. Não, a sabedoria diz: eu renuncio para servir ao meu Deus com lealdade. A sabedoria diz respeito a tudo isso, queridos. A sabedoria diz respeito a uma vida de adorador. Sabedoria diz respeito a uma vida transparente, andar sem máscaras, sem capas, sem aparências, mas uma vida autêntica. Isso enseja sabedoria. Salomão não viveu com sabedoria. Ele teve momentos de sabedoria, era um sábio, mas não viveu com ela, em conformidade a esta sabedoria que Deus lhe deu, pela palavra. E nós, como cristãos, precisamos viver com sabedoria, em conformidade com a verdade, e não achar que todos os caminhos podem ser abertos por você. Deixe Deus abrir os seus caminhos e siga este caminho que Deus tem aberto, mas não queira cortar caminho. Ande todo o tempo onde Deus te colocou, mesmo que isso represente um tempo maior do que você espera para a conquista do que você almeja, mas ande as milhas com Jesus. Em nome de Jesus, não negocie a sua santidade, não negocie a sua primogenitura, não negocie os seus princípios e valores. Perca oportunidades, mas não negocie os seus princípios e valores, porque é melhor você viver com sabedoria do que morrer
com esta sabedoria. Viva em conformidade com a palavra. Tenha uma vida com sabedoria, ao invés de uma vida em conhecer ou ter sabedoria ou visão sábia, mas vive em conformidade com ela. Que Deus te ajude a ter uma vida cristã íntegra, uma vida cristã transparente, uma vida cristã autêntica, uma vida cristã que você toma posição para consertar o que está errado, uma vida cristã que você encara de frente os seus escuros e não apenas exibe os seus claros. É muito fácil exibir os claros da vida e esconder os escuros. Agora, resolva os escuros. Eu não vou citar exemplos aqui, irmão, porque tem muitos exemplos, mas é importante que a palavra chegue no seu coração e caia e seja aplicado à sua vida. É assim que Deus fala conosco, com amor, aplicando a sua palavra em nosso coração. Queiramos chegar no céu e não apenas ser conquistadores dessa terra, mas ser herdeiros dos céus. Deus abrirá portas onde você nem imagina, mas que essas portas não sejam arrombadas por você. Deixe que ela se abra e você vai entrar. Agora, em nome de Jesus, tenha sabedoria, espere Deus abrir a porta e entre. Quando Ele abrir, entre. Mas enquanto Ele não abrir, espere e aguarde. Tenha longanimidade, paciência. Eu não sei por que estou dizendo isso aqui, mas talvez você tenha feito um propósito com Deus. Esteja esperando uma porta abrir, uma situação acontecer, não sei por quê. Mas em nome de Jesus Cristo, não meta o pé na porta. Bata, o Senhor vai abri-la, se é a sua vontade. Se não for, Ele vai trazer à existência uma outra situação para que você seja honrado e o nome dEle seja glorificado. Tive uma situação dessa há 20 e tantos anos atrás, há um tempo atrás, em que Deus me fez uma promessa. E na época quando eu me converti, Deus disse assim para mim: filho, eu te darei o teu teto, teu apartamento, teu teto. No caso, eu não tinha, era para morar de aluguel. E eu disse a Beto: puxa, isso aí vai demorar demais, porque do jeito que a gente está aqui, a situação está difícil. E aí apareceu uma situação para eu comprar esse apartamento que eu moro. Não, é esse não. Um apartamento lá em Casa Amarela, 4 quartos, bonito e tal. Eu disse: é de Deus. É de Deus. Um amigo meu, menino na fé, é de Deus. Aí, meu irmão, esse apartamento, só sei que eu ia me endividar até o fio do cabelo, e um dia eu ia perder esse apartamento, porque eu não ia conseguir pagar. E eu fiz de tudo para comprar, não é? E até uma pessoa me emprestou ali a declaração do imposto de renda, para ser meu fiador, e a coisa não é daquela declaração, não é? Mais ou menos, não é? E aí eu aceitei. E eu achando, puxa vida, peraí, se isso é de Deus, então, menino na fé, né? Negócio de anos, de poucos anos de conversão, sem muito entendimento. E aí as portas se fecharam, a Caixa não liberou financiamento, mesmo tendo um fiador de alto, né, uma condição alta de vida, né? Mas, meu irmão, a Caixa fechou mesmo o negócio. Eu disse: espera aí, meu Deus, que é isso? Eu não entendi mais nada. Perdi o apartamento, graças a Deus o incorporador me devolveu minha entrada. Deus foi misericordioso ainda, né? Misericórdia, que eu nunca vi coisa igual. E aí, um dia, logo depois, eu estava orando com Beth, e Deus falou assim comigo: filho, quando eu te der o teu teto, te darei para glorificar o meu nome. Espera que eu cumprirei a minha palavra na tua vida. O que é que aconteceu? Um apartamento que eu moro, eu e meu irmão herdamos dos nossos pais. Meu irmão tinha metade, meu irmão prosperou muito e me doou a metade dele. Minha mãe renunciou ao usufruto dela e me deram de presente. Veja que bênção. Sem estresse. Sem estresse total. Quando Deus quer olha, meu irmão, quando Deus não quer, quando Deus fecha a porta, você pode levar um trator e você não vai arrombar a porta.
não tem como você entrar nela. Se entrar, se esborracha. Agora, quando Deus quer abençoar você, é igual um caminhão de ladeira abaixo, ninguém segura não, meu irmão. Por mais que você corra, a bênção lhe alcança. Por mais que você seja um maratonista, a bênção vai lhe alcançar. Agora, em nome de Jesus Cristo, não enfie o pé na porta. Apenas permanece fiel no lugar que você está, adorando o Altíssimo, sendo sábio segundo em conformidade a palavra do Deus vivo, honrando e glorificando o seu nome e sendo humilde de coração, que Ele vai te abençoar. Agora, quando a gente quer meter o pé na porta, meu querido, vai quebrar a perna e não vai abrir, porque Deus tem o melhor para você. Eu quis dar uma ajudinha a Deus para Ele cumprir a sua promessa. Eu disse, vou dar uma colaborada com Deus aqui, porque o negócio está demorando muito. Eu vou dar um empurrãozinho, meu irmão, eu ia me esborrachar todo, ia perder tudo, ia ficar com a cara ia ficar no meio da rua. Mas esse meu Pai poderoso e amoroso, nosso Pai que está nos céus, o Pai das luzes, em quem não há variação, Ele disse, meu filho querido, como eu te amo. Você tem tão boas intenções no coração, mas de boa intenção o inferno está cheio. Você tem que andar no caminho, filho. Eu vou te colocar no caminho. Olha, o caminho da sabedoria é esse. Glorifica o meu nome com a vida de santidade, e eu vou te abençoar sem você mover um palito, mas eu vou te abençoar. Irmãos queridos, vivam com a sabedoria da palavra e viva em conformidade com a palavra e não apesar dela. A palavra de Deus é revelada não para que você tenha um livro preto para abrir todo dia. A palavra de Deus é revelada para que ela entre no seu coração e gere em você vida e transformação de vida. Uma vida abundante. Essa palavra se cumpre, queira o homem ou não queira o homem. Essa palavra se cumpre. E em nome de Jesus, leia, se instrua e viva, que você vai viver com sabedoria. Essa é a sabedoria de Deus. É tão simples que às vezes parece muito complicada. É simples que o homem complica. Tão simples que o homem complica. E aí nós teremos uma vida abundante com o Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.